Estamos ao vivo para mais um Adamo Peçanha Cast. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estou aqui tomando meu cafezinho sem açúcar. E se você toma café com açúcar, você é muito Nutella. Um brinde ao nosso café sem açúcar. Sem açúcar e sem leite, né? Sem leite também. Seja bem-vinda, Daya. Obrigada. A Daya vai me entrevistar hoje e hoje falaremos sobre sucesso, sobre prosperidade, sobre como você para de se sabotar, porque no final das contas, se hoje você não está tendo a vida que você quer, é por conta de um programa que roda na sua cabeça, ou seja, suas crenças que impedem você de ter a realidade que você quer viver. Então nós separamos algumas perguntas bem interessantes aqui que vão te ajudar a reprogramar suas crenças, a ter mais clareza sobre as suas metas e atingir sucesso e prosperidade. Então, se você é novo aqui nesse canal, clica aqui embaixo no botão de inscreva-se. Já se inscreve agora para que você receba também as notificações. Aperte o sininho. Show de bola, Daya. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. E o que temos aí de perguntas polêmicas interessantes para essa galera? Então, vamos começar então falando de prosperidade e frequência. Por que que a prosperidade é uma frequência? Muito boa pergunta. Prosperidade é uma frequência. Porque tudo que existe é feito de energia, onda, frequência e vibração. Então existem pessoas que estão sintonizadas, e a maioria delas, na rádio Escassez FM. O que significa isso? Quando você quer escutar um determinado tipo de música, você sintoniza em uma rádio. 106.3, a Rádio Mix, 89.1, a Rádio Rock. Então você escuta pop, você escuta rock. A vida é igualzinho. As emoções são iguaizinhos. Escassez e prosperidade também são frequências. Isso não é só um slogan. Quando a pessoa está muito preocupada com dívidas, o foco dela está no medo, ela está com pouco poder pessoal. Então, ela vive com base no medo, ela vive com base em emoções de baixa frequência. Por exemplo, medo, escassez, tem medo de arriscar, acha que nunca vai ter o suficiente. Então imagina só uma pessoa que está vibrando no medo, que está vibrando pensando em dívidas. Ela vai atrair cada vez mais dívidas, porque aquilo que a gente envia, a gente recebe. Então se o meu pensamento está focado em dívida, eu consigo criar apenas dívidas na minha mente. Mais e mais problemas, ou seja, é uma pessoa que está sintonizada na rádio da escassez. Ou se não, por exemplo, uma pessoa que todas as vezes que vai comprar algo, ela paga com dó. Por quê? No inconsciente dela, ela tem medo de faltar aquele dinheiro. Então, ela sempre está numa frequência de nunca tenho o suficiente. Sempre está faltando. É isso que ela está vibrando. Portanto, ela não prospera. Adamo, como é que eu faço então para prosperar? Eu preciso sintonizar na rádio Prosperidade FM. E o que isso significa? Significa que mesmo que você tenha dívidas, você não pode deixar as dívidas na sua frente. Você coloca elas do seu lado e seu foco agora está em fazer dinheiro. E você começa a ter uma boa relação com o dinheiro, você começa a se imaginar próspero, você começa a pagar com gosto, porque já que você tem que pagar, você paga com vontade, abençoa o pagamento. E aí você faz o dinheiro circular. Ou seja, você sai de uma vibração e de uma frequência de medo e escassez e você entra em uma vibração e uma frequência de abundância. Mesmo que você não tenha milhões de reais, o seu sentimento, o teu foco, o teu pensamento está no dinheiro, na prosperidade. Então, Daya, como é que a gente faz dinheiro? Pensando, sentindo, querendo, vibrando dinheiro. Agora, se eu estou o tempo todo pensando, sentindo, vibrando em falta, em escassez, em dívidas, eu tenho cada vez mais falta, mais escassez e dívidas. Ou seja, é sintonizar na frequência daquilo que você quer. E quais os pequenos hábitos que as pessoas podem começar a mudar para mudar essa frequência? O primeiro hábito para você sair da escassez é o hábito de reclamar. Porque todas as vezes que você reclama, você clama de novo. Então, estou sem dinheiro. Sem dinheiro, tô sentindo que eu tô sem dinheiro. Meu Deus, nunca tenho o suficiente. Exatamente, eu sinto cada vez mais isso, sabe? Estou cheio de dívidas. O que adianta falar isso? Não adianta nada. Você se coloca num estado de frequência e vibração baixo. E aí você deixa o teu sistema, teu córtex pré-frontal inibido. Você não consegue ter criatividade. Você não consegue pensar em boas ideias para crescer e mudar a sua situação. Então é parar de reclamar. E assim que aparecer um problema, pensar imediatamente na solução do problema.
Porque tudo aquilo que você coloca o foco se expande. Essa é a lei universal do aumento. Então, se você reclama e foca nos problemas, os problemas expandem. Agora, se você olha para o problema e automaticamente você foca na solução do problema, a solução também expande. E aí, mudando o teu foco, você muda a tua energia. Mudando a tua energia, você muda as suas ações. Mudando suas ações, você muda seus resultados. Então, o hábito de reclamar é o primeiro que a gente tem que mudar. Certo. E aquelas pessoas que têm dinheiro, mas elas se mantêm numa frequência baixa, como que isso pode interferir nos resultados dela em todos os outros pontos? Porque ser rico não é só ter dinheiro. Ser rico é sentir-se rico, é se sentir próspero. Então, tem pessoas que têm dinheiro, mas elas vivem como pobres. Por quê? Elas têm medo de perder o dinheiro. E aí, por medo de perder o dinheiro, elas ficam o tempo todo vibrando na escassez, na avareza. Paga com dó, não se permite ter um momento de desfrute, não se permite fazer uma viagem, não se permite comprar uma roupa legal porque ela está o tempo todo contando centavos. Eu conheço pessoas que têm milhões que agem dessa forma. Então, do que adianta ter milhões se a pessoa não desfruta, se ela não se sente verdadeiramente rica? É uma pessoa que só tem dinheiro, mas no fundo ela vive como pobre, entende? O dinheiro, ele é uma energia. E essa energia, ela precisa circular. Isso não quer dizer que você vai gastar como um doido, inconsciente, de forma desenfreada. Mas você também não pode querer guardar o dinheiro debaixo do colchão. É importante investir, é importante poupar e é importante gastar para ter prazer e ativar o sistema de recompensa. Então, todas as vezes que você for pagar para alguém, você pode usar uma afirmação interna. Tudo que eu pago volta para mim multiplicado. E aí, ao invés de você pagar com dó, com uma frequência de escassez, você paga com vontade e abençoa aquilo que você está pagando. Porque esse dinheiro vai circular e vai para outras famílias, vai para outras pessoas. E é assim que a gente ajuda o mundo a ficar um pouco mais igual em termos financeiros, entende? O dinheiro, ele precisa circular. E você acredita que isso pode estar ligado ao ego também? Mas vamos explicar um pouquinho primeiro para o pessoal o que é o ego. Com certeza isso está ligado ao ego. Nós temos o cérebro, e o cérebro ele foi desenvolvido há milhões de anos. A primeira parte que foi desenvolvida do nosso cérebro é o cérebro reptiliano. Esse cérebro reptiliano ele é responsável pela nossa sobrevivência. Então, é uma parte nossa que está o tempo todo com medo, preocupado em competir, em garantir o máximo para si, para que você consiga recursos, porque você tem medo de faltar. Então, esse cérebro reptiliano, essa parte do cérebro foi desenvolvida antes do nosso córtex pré-frontal, que é uma parte mais intelectual, uma parte mais racional. Então, as pessoas estão vivendo o tempo todo com base no medo, a maioria das pessoas, não é? E o ego, o que é o ego? O ego é a parte que nós usamos aqui nessa realidade tridimensional, nessa matrix aqui na Terra, para que a gente possa viver aqui, nesse mundo material. Então, para que eu tenha um nome, eu preciso me identificar. Eu sou o Adamo. Mas, na verdade, eu não sou o Adamo. Adamo é um nome que minha mãe me deu, entende? Então, o que é o ego? É tudo isso que você acredita que é você, mas não é você. Os rótulos. É os rótulos, é a sua personalidade. Então, imagina só, nós temos aqui uma garrafa de água, ok? E essa garrafa de água, ela tem uma marca, ela tem uma etiqueta, ela tem um rótulo, ela tem um tamanho, ela tem um formato, ela tem uma tampinha azul. Mas a água não é nada disso. A água é o líquido dentro da garrafa. O ego é a garrafa, o rótulo, os títulos, a premiação da garrafinha, se ela vendeu muito, se ela vendeu pouco, a cor, tudo isso é só a garrafa. E isso é o ego, que as pessoas se confundem com quem elas são. Então, o ego é a sua identificação com a sua formação acadêmica, com o quanto de dinheiro que você tem, com o seu corpo, com a sua altura, com a sua aparência, com o seu nome, com as suas experiências. Mas nada disso é você. Isso é um avatar, é uma roupa, é uma persona que você usa para se comunicar e para viver aqui na Terra. Mas então, Adamo, se eu não sou o ego, se eu não sou meu nome, se eu não sou meu corpo, se eu não sou minhas experiências, o que eu sou? Nós somos a consciência por trás de tudo isso. Nós somos a consciência. É algo muito mais sutil e que está por trás de tudo isso. E aí, quando a pessoa entende que ela não é o ego, ela para de viver com tanto medo. Porque o ego é uma estrutura psicológica. E ele precisa se defender. O ego, ele vive com base na autoproteção.
Então ele está o tempo todo com medo. E ele, para se sentir vivo, ele precisa proteger a imagem, a ilusão, o nome, as referências. Então o ego, ele precisa de problema para sobreviver. Ele está o tempo todo procurando problema, ele está o tempo todo com medo. E é o ego que impede as pessoas de evoluírem. Porque o ego tem medo de avançar, tem medo de arriscar, tem medo de prosperar, tem medo de crescer. O ego quer manter as pessoas onde elas estão. Porque aí não precisa sair da zona de conforto, porque é previsível, entende? Então, para você prosperar, você precisa usar o ego ao teu favor. Transcender o ego. Transformando ele em consciência. Na verdade, assim, ó, nós não tem como matar o ego, né? As pessoas falam, como é que eu vou matar o ego e vou virar pura consciência? Isso é só quando você se iluminar. Aí você vai virar um Buda, um Jesus Cristo. Mas enquanto nós estamos aqui, como seres humanos, vivendo uma vida material na Terra, né? Nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer um podcast, eu preciso ter um conteúdo no Instagram, eu preciso, sabe, me comunicar usando o meu nome, usando o meu ego. Então eu sei que eu tenho um ego e eu passo a ser amigo do meu ego. Eu faço uma parceria com o meu ego, sabendo que ele está aqui, mas que eu não sou ele. Eu sou a consciência por trás dele. Então é meio que o ego fica a serviço da consciência. Mas você não elimina o ego, você aprende a controlar ele, a dominar ele. O ego, ele limita muito, né? E existem também outras coisas que limitam as pessoas em relação a crescer, a evoluir e a empreender. Tu acredita que essa busca desenfreada por estabilidade financeira, estabilidade profissional, muitas pessoas, como num concurso público, vamos dizer, elas buscam isso no concurso público, mas elas não entendem o quanto isso está limitando o poder de crescimento delas. Qual é a sua opinião em relação a isso? Muito boa pergunta. Quando a gente pede por estabilidade, na verdade, nós estamos dando um comando para o universo e para o nosso subconsciente, inconsciente, que pare o crescimento. Porque não existe estabilidade. Nada no universo é estável. Existe uma lei universal que é a lei da impermanência, ou seja, tudo é impermanente. Tudo está em constante transformação o tempo todo. Então, na verdade, quando você pede por uma vida estável, você pede por uma vida sem crescimento. Como no universo não existe nada estável, quando você começa a ficar muito estável, na verdade, você começa a parar o crescimento, você começa a decair. Então, uma pessoa que busca um relacionamento só por estabilidade, uma pessoa que busca um emprego só por estabilidade, provavelmente vai ser uma pessoa que vai se deparar com muita frustração. Porque uma das coisas que mais fazem o ser humano feliz é o crescimento. Nós estamos aqui para evoluir, para crescer, para expandir. Por isso o termo expansão da consciência. Uma das coisas que mais nos fazem felizes é perceber que aprendemos alguma coisa nova, que a gente tentou uma iniciativa e essa iniciativa deu certo, que nós estamos crescendo como homem, como mulher, sabe? Na profissão, financeiramente. Aí uma pessoa escolhe um concurso público, sendo que aquilo não tem nada a ver com o propósito dela, sendo que não tem nada a ver com as habilidades naturais dela, com os dons dela, com aquilo que ela acredita e gosta de fazer, sabe? E aí ela se depara com uma vida preta e branca, onde ela tá ali só cumprindo um papel para receber um salário no final do mês. Mas será que a vida é sobre isso? Né? A vida é muito mais sobre a jornada do que sobre a linha de chegada. Então, a pessoa que tá ali só pelo salário, ela tá praticando uma coisa que é suicídio em gotas. Porque ela não gosta do que ela faz. Então, não faz nenhum sentido isso. Não que concurso público seja errado. Tá tudo bem a pessoa fazer um concurso público, desde que isso esteja alinhado com os valores dela, com a personalidade dela, com aquilo que ela acredita. Se ela gosta de estar ali, se ela se envolve com o projeto, com o trabalho. Mas a maioria não. A maioria tá ali só por estabilidade. Mas, primeiro, isso não existe. Segundo, isso não traz realização pessoal nem profissional. Perfeito. Concordo totalmente contigo em relação a essa questão de não buscar esse desenvolvimento, né? Essa ficar parado. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos para o pessoal da espiritualidade. Por que que muitas pessoas da espiritualidade não conseguem prosperar? Bom, a espiritualidade, ela por muitos anos foi ensinada para nós que para você ser espiritual, você deve se desprender da matéria, não é? Então as pessoas por muitos anos acreditaram nisso, principalmente em países orientais como a Índia, onde tem muita pobreza. Então as pessoas abriram mão da vida material
em prol de uma suposta vida espiritual, como se ser pobre fosse algo muito espiritual. Enquanto, na verdade, isso é um grande equívoco. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Então, por conta dessa confusão que permeia o mundo há milhares e milhares de anos, as pessoas ainda acham que ou você é espiritual escasso, ou você é rico, filho da puta. Mas não precisa ser assim, né? O que acontece é que a maior parte dessas pessoas que são muito pachamama, né? Muito, medicinas, pachamama, ayahuasca e tal, a maioria ficam na escassez. Porque nós estamos aqui no mundo terreno, no mundo material, no mundo capitalista, estamos ainda vivendo uma experiência material e nessa experiência material precisamos sim de dinheiro. Porque o dinheiro é o recurso dessa vida, é a energia que nos permite fluir pela vida. Para ir no hospital, para comprar alguma coisa, para dar uma vida boa para sua família, para levar tua família num shopping, uma viagem, para viajar pelo mundo, para ter um carro, para ter um conforto e uma casa. Enfim, precisamos de dinheiro para viver aqui nessa realidade. Então você não precisa ser 8 nem 80. Você não precisa ser o pachamama escasso, nem o workaholic doidão que tem zero espiritualidade, porque também existe esse outro oposto, que são as pessoas que não acreditam em nada disso, que só falam em trabalho, em números, e se tornam pessoas vazias. E por mais que elas alcancem muitas coisas materiais, elas se deparam com um vazio existencial, que é a espiritualidade que preenche. E aí eu criei um termo chamado Pachamoney, que é o Pachamama com o money, com a pessoa que faz dinheiro. E aí você se torna uma pessoa que é espiritual e próspera ao mesmo tempo. E na minha visão, esse é o novo mundo. Essa é a nova era. Pessoas que prosperam no mundo material e que ao mesmo tempo têm sim conexão espiritual. Uhum. Muito bom. Adorei o termo do Pachamoney. Pachamoney. E o que é preciso? Vamos voltar um pouquinho ali para o poder pessoal, né? Eu acredito que quando a pessoa não tem muito poder pessoal, ela não consegue se desenvolver, né? Não consegue fazer dinheiro, vamos dizer, atrair, ser mais magnética. Como que o poder pessoal ele pode interferir nos resultados financeiros, principalmente de alguém? Quando nós buscamos qualquer tipo de resultado, seja um resultado financeiro, um resultado nos negócios, um resultado na vida física, tudo isso vem do nosso poder pessoal, da nossa energia vital e da nossa frequência. Então, se você quer fazer mais dinheiro e você não está conseguindo fazer dinheiro, quer dizer que você está sem poder pessoal para criar um negócio, para criar um serviço ou um produto, para divulgar esse serviço e produto e para vender esse serviço com consistência. Então, se você está sem ideias, sem energia vital, sem clareza mental, quer dizer que você está sem poder pessoal. Então, o poder pessoal é uma das coisas mais importantes para que você tenha uma vida diferente, para que você cocrie uma nova realidade, certo? Tem coisas que tiram o nosso poder pessoal e tem coisas que elevam o nosso poder pessoal. Como, por exemplo, sexo com qualquer tipo de pessoa, com pessoas aleatórias, masturbação. Adamo, por quê? Porque a energia sexual é a energia da vida, é a energia da perpetuação da espécie. Então, se a pessoa ela gasta essa energia à torto e à direita, sem prestar atenção, ou seja, ela passa a maior parte do tempo dela buscando isso, ela não vai ter energia suficiente e nem poder pessoal para canalizar para grandes projetos. Que mais? Comer demais, açúcar demais, álcool. Tudo isso são coisas que tiram o nosso poder pessoal e a nossa energia vital. Uma pessoa quando bebe, ela se sente sugada no outro dia. Ela se sente drenada no outro dia. Com pouca energia, com pouca clareza, mais negativa, ou seja, menos poder pessoal. Adamo, fala coisas então que aumentam o nosso poder pessoal. Viver o teu propósito. Muitas pessoas falam, eu não tenho motivação. Não é que você não tem motivação, é porque você está fazendo algo que não tem nada a ver com a tua personalidade, com teus talentos, com o teu dom, com aquilo que você gosta de fazer, com as suas paixões. Então, quando você faz algo com paixão, naturalmente você tem mais poder pessoal para fazer esse algo, não é? Que mais? Dormir bem, se alimentar bem, ler, porque aí você alimenta a tua mente com conteúdo que vai te dar uma direção para frente, uma direção positiva. Então, basicamente, o poder pessoal é a frequência. E a frequência ela é feita de duas coisas. Isso é muito importante vocês saberem.
Sua frequência vem da sua fisiologia, ou seja, de como está o teu corpo, a tua bioquímica, os teus hormônios, se você descansou, se você não descansou, se você está com dor de barriga, se você está com algum problema ou não. E vem das tuas interpretações internas, sua comunicação interna, ou seja, aquela vozinha que você fica falando para você o tempo todo. Então, essa fusão entre o teu corpo, ou seja, a sua fisiologia, mais a sua comunicação interna, determina o seu poder pessoal. Então, se você descansa bem, se você se alimenta bem, se você bebe água, se você se hidrata, você está com mais energia vital, com mais tônus. Sua fisiologia está boa, você está com energia. Automaticamente, se você cuida dos teus pensamentos, da qualidade da sua comunicação interna, aí você tem uma frequência alta. O contrário também é verdadeiro. Se você dorme mal, se você não se hidrata, se você está doente de alguma forma, psicologicamente, fisicamente, isso interfere na qualidade dos seus pensamentos. Porque é muito difícil você ter pensamentos positivos se você está sem dormir, se você está doente, se você está muito acima do peso, baixa autoestima, entende? Então, para elevar o poder pessoal, é importante cuidar dessas duas coisas, da fisiologia e da comunicação interna, dos pensamentos. Manter hábitos saudáveis. Manter hábitos saudáveis. E a ambiência também se encaixa nisso? Completamente, porque cada ambiente carrega um campo eletromagnético. Cada pessoa tem um campo eletromagnético. Então, imagina aqui, ó, em volta de mim, um campo de energia, ok? E esse campo dá para ser medido, tá? Existem alguns experimentos que medem esse campo. Quando a pessoa, ela vive o propósito, quando ela tem pensamentos mais positivos, quando ela tem bons hábitos, ela tem esse campo eletromagnético mais expandido, maior, ou seja, mais poder pessoal. Quando a pessoa tem hábitos ruins, quando a pessoa bebe demais, quando a pessoa tem hábitos ruins sexuais e masturbação e site pornô, ela gasta muita energia à toa, ela tem um campo eletromagnético reduzido, ou seja, baixo poder pessoal. Portanto, ela manifesta menos na vida, entende? E aí a ambiência interfere demais, porque cada pessoa carrega um campo eletromagnético. E quando eu estou perto de você, o nosso campo se funde. Olha que doideira. Se você está em um ambiente onde as pessoas são negativas, reclamonas, com hábitos ruins, você vai fazer parte desse campo eletromagnético. Isso vai abaixar ou elevar a tua frequência, dependendo do ambiente. Por isso que é muito importante, para quem quer prosperar, estar em ambientes saudáveis, de pessoas que estão buscando prosperidade, porque a energia de cada pessoa tende a equalizar a energia do grupo, a se igualar. Então, se você está num ambiente escasso, a sua energia tende a baixar, a sua frequência. Se você está em um ambiente mais próspero, a sua energia tende a aumentar, elevar a sua frequência. E uma pessoa que ela está num ambiente onde está cheio de pessoas com energia baixa, com frequência baixa, como que ela pode ir para um ambiente de pessoas com uma energia melhor, mais positiva, uma frequência mais alta? Porque falando assim parece fácil, mas nem sempre é tão alcançável para algumas pessoas. Como elas podem fazer isso para mudar esse ambiente? A pessoa precisa ser intencional. Então, assim, se a pessoa está em um ambiente de escassez, na família dela, na casa dela, nos amigos dela, tem que se perguntar, cara, quem eu quero me tornar? Esse é o primeiro ponto. O que eu quero alcançar na vida? Em termos de dinheiro, em termos de relações, em termos de o que eu quero para mim. Quando ela entende isso, quem eu quero me tornar e o que eu quero conquistar, ela precisa se perguntar, aonde estão as pessoas que já têm esse resultado que eu quero ter? Essa é a forma mais rápida de mudar de vida e prosperar. Se aproximando de pessoas que já são e que já têm o resultado que você quer ter. E aí, quando você se questiona, você começa a ter ideias de onde você deve ir. Então, tem pessoas que vivem reclamando, meu círculo social não quer falar de crescimento, só me puxa para baixo. Mas aí eu pergunto, por que você não muda de círculo social? Por que você não muda de ambiente? Então, a pessoa continua frequentando os mesmos barzinhos, as mesmas baladinhas, andando com o mesmo grupinho, querendo ter novas conexões. Não vai acontecer. Ela precisa entrar em movimento, frequentar novos lugares, porque novos lugares têm novas pessoas têm novas ideias têm novas ações, novos resultados. Então, assim, se a pessoa, por exemplo, é um empresário do digital
e ela quer aumentar o faturamento dela, ela precisa entrar no mastermind, por exemplo, para encontrar outros empresários que têm mais resultado do que ela quer ter, sabe? E aí, estando em contato com esses empresários, ela observa novas possibilidades, novas realidades, ela é estimulada, ela pega a frequência dessas pessoas e, por osmose, ela começa a ter muito mais resultado. Então, mudar de ambiente de forma intencional. Para isso, ela precisa entender o que ela quer. Ah, eu quero me conectar com pessoas que gostam de espiritualidade. Ok, onde que essas pessoas frequentam? O que elas fazem? Será que eu tenho que fazer uma aula de yoga, por exemplo? Não sei. Ah, eu quero namorar com uma mulher que gosta de treinar. Ok, começa a treinar num lugar legal. A fazer um crossfit, a fazer uma academia bacana. Começa a frequentar corridas, por exemplo, sabe? É se movimentar. O que não dá é para ficar dentro de casa, andando com a mesma galera, querendo ter resultados diferentes. Não tem como, é muito difícil. Inclusive, eu vou aproveitar esse ponto para te fazer um convite. Se você é empreendedor, empresário, e você sente que você bateu num teto de faturamento, isso acontece por conta da sua ambiência. Uma grande dor do empreendedor, principalmente o digital, é a dor da solidão, né? O cara se sente muito sozinho, fica muito em casa, e aí sozinho em casa você tende a se sabotar, você tende a não explodir o teu teto. Para que você rompa com esse platô, você precisa estar em novos ambientes com pessoas que estão tendo mais resultado do que você. Então, eu tenho um mastermind chamado MAP, que nós trabalhamos mentalidade, espiritualidade e prosperidade, porque as três coisas estão completamente interligadas. A ideia é que você entrando lá, você vai conhecer novas pessoas, você vai participar de todos os meus eventos presenciais, tem eventos em mansões só para a galera do mastermind, e você vai aumentar o teu faturamento em pelo menos 10 vezes, por conta das estratégias que você vai aprender comigo e com outros grandes mentores que eu trago para dar aulas e mentorias lá dentro. E também por conta da frequência do grupo, que essa é uma das coisas mais importantes, porque prosperidade é uma frequência. Para saber mais, clica no link que está aqui na descrição ou procura um QR Code em algum lugar da tela, escaneia esse QR Code, entra na página e se você sentir que é para você, aplica para uma vaga. Fechou? Tamo junto. Me explica um pouquinho o que é a mente. Muito boa pergunta. O que é a mente? Imagina que nós somos um computador e que o nosso corpo é o hardware e a nossa mente é o software. Então a mente, ela é uma ferramenta de criação da realidade. Todos nós somos co-criadores da realidade e o universo é mental. Então, nós projetamos uma imagem através da nossa mente e essa imagem cria a realidade. Então, todas as pessoas são co-criadoras, só que a maioria não sabe disso. Então, elas sim criam a própria realidade, só que de forma inconsciente, com os pensamentos, porque elas não têm DMA. Domínio mental absoluto. Então elas passam muito tempo pensando naquilo que elas não querem, vibrando aquilo que elas não querem, sentindo aquilo que elas não querem por causa do medo, por causa do ego, entende? Então nesse ponto, como nós nunca aprendemos a usar a mente na escola, a maior parte das pessoas não sabem que a mente é uma ferramenta. E aí elas se confundem com a mente. Elas pensam que elas são a própria mente. Mas você não é a sua mente é uma parte sua, é uma ferramenta. E que se a pessoa não entender que a mente é uma ferramenta, ela não usa essa ferramenta, ou seja, é a mente que usa a pessoa, que causa sofrimento para a pessoa, que constrói uma vida que ela não quer viver, até que ela entenda que a mente é uma ferramenta e que ela pode treinar essa ferramenta e adquirir domínio mental absoluto. E quando a pessoa adquire DMA, através de treinamento, entendimento, estudo, ela começa a ter domínio sobre a realidade. Porque quando você tem domínio sobre a mente, você tem domínio sobre a realidade. Porque a realidade, ela é mental. Então, uma metáfora que eu gosto de usar é que a mente é como um cavalo selvagem, né? Imagina só que tem aqui 2 camponeses, ok? Um camponês está ali fazendo a lavoura, fazendo o trabalho dele, e de repente passa um outro camponês com um cavalo disparado. E aí ele grita: "Ei, pra onde vai com tanta pressa?" E o camponês no cavalo diz pra ele: "Não sei, pergunte pro cavalo." O que isso significa?
A maior parte das pessoas estão montadas em um cavalo selvagem sem direção, disparado para lá e para cá. E ela não sabe por que a vida tá como tá, porque ela não adestrou o cavalo. Então, quando a pessoa ela investe em treinamentos e mentorias de mentalidade, o que ela está fazendo é treinando o cavalo selvagem dela para ir na direção que ela quiser ir. Entendeu? Então, quando você medita, quando você se conhece, quando você faz ensaio mental, por exemplo, você está treinando a sua mente para que você tenha domínio sobre a mente. E aí, quando você tem domínio sobre a mente, você tem domínio sobre a realidade. Perfeito. E desde a nossa infância, desde quando a gente nasce, existem programas que estão sendo instalados na nossa mente, né? Explica um pouquinho o que são esses programas. Os programas são as crenças. Então, lembra que eu falei que o corpo é o hardware, a mente é o software. Quando você compra um computador virgem, um computador novo, ele não tem nada. Ele é um computador novinho em folha ali, pronto para ser usado na sua máxima potência. Conforme nós vamos instalando softwares e programas nesse computador, eventualmente ele pode pegar um vírus. E aí, quando esse computador ele pega um vírus, ele compromete o funcionamento do computador, não é? A mesma coisa acontece com as pessoas. Quando uma pessoa nasce, um bebezinho, uma criança, ela é uma pessoa plena, confiante, com a autoestima intacta, é uma pessoa espontânea, é uma pessoa autêntica. Só que conforme ela vai crescendo, os programadores começam a instalar programas, software, na mente dessas crianças. Você é burro, você não consegue, você não é bom o suficiente, você vai ser pobre, não é assim que se faz, você nunca consegue fazer nada direito. E aí a pessoa ela vai crescendo com programas que alguns são bons, só que a maioria não são bons. Então, se ela cresce numa família onde dinheiro era sinônimo de briga, de dificuldade, o programa que ela tem instalado na cabeça dela é que ganhar dinheiro é difícil, os ricos são do mal, dinheiro é fonte de sofrimento. Por exemplo, porque do 0 aos 7 anos de idade, a criança ela é como uma esponja. Ela não tem capacidade cognitiva de decisão. Ou seja, tudo que ela absorve do mundo, dos professores, dos padres, dos pais, ela tem como verdade. Ela só absorve igualzinho uma esponja. Então, se ela testemunhou problemas e brigas de relacionamento, esse é o programa que ela tem. Se ela testemunhou, por exemplo, traições, ela tem um programa de que homens não prestam ou mulheres não prestam e por aí vai. Crenças que parecem ser inofensivas viram programas. Agora vem a parte mais interessante. Imagina uma montanha de neve. E nessa montanha de neve passa um trenó. E esse trenó ele passa pelo mesmo caminho 2, 3, 20, 30, 50 vezes. Até que esse caminho ele fica tão espesso, tão profundo, que o trenó não consegue mais sair dali. Isso é um caminho neural, ou seja, uma crença que virou um hábito, que virou uma trilha neural. Quanto mais anos a pessoa tem de idade, mais profundo e espesso é esse caminho neural. E esses caminhos neurais, que também são crenças, viram a personalidade da pessoa. Então a pessoa, por exemplo, tem um caminho neural, uma crença de que homens não prestam. Então ela vibra, ela sente, ela só consegue enxergar isso e ela só consegue atrair homens que não prestam. A pessoa tem, por exemplo, um caminho neural de que dinheiro é sujo, dinheiro é difícil. Então ela não consegue fazer dinheiro e todo o dinheiro que ela faz, ela dá um jeito de perder. Ou a pessoa tem uma crença, um caminho neural de que ela tem genética de gordinho. Olha que interessante, porque ela já tem um background, uma memória de que ela sempre foi gordinha. E talvez alguém na escola disse para ela que quem tem genética de gordinho sempre vai ser gordinho. Foi o que minha professora da faculdade me falou. Ou seja, se eu estou há 20 anos com essa crença, como é que eu me sinto em relação a mim? Como é que eu vibro? Como é que é minha identidade, a minha identificação? Ou seja, se eu me identifico como gordinho, eu me sinto gordinho, eu me comporto como gordinho, portanto, eu viro gordinho. Se eu me identifico como alguém escasso, eu me sinto escasso, eu vibro na escassez, eu me comporto como alguém escasso, portanto, eu não consigo fazer dinheiro. Se eu quero mudar de realidade, qual que é a primeira coisa que eu tenho que mudar? A minha identidade.
as minhas crenças e a minha autoimagem acerca de quem eu penso que eu sou. Como a pessoa pode mudar essas crenças? Primeira coisa, ela precisa escolher quem ela quer ser. Ela tem que escolher. Se a pessoa ela quer ser rica, ela nunca mais pode falar que ela é pobre, que ela é coitada. Nunca mais. Ela só precisa alimentar a ideia de que ela já é próspera. Porque a prosperidade é natural e faz parte de quem ela é. E é o ego, é o medo, são as crenças limitantes que criam a resistência, impedem ela de se tornar essa pessoa próspera. Então, o que a pessoa precisa fazer? Ela precisa definir com total clareza quem ela quer se tornar. Tem uma frase que eu gosto muito do Carl Jung, que é: eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que eu decidi me tornar. Então a pessoa ela precisa escrever numa folha de papel exatamente o tipo de pessoa que ela quer se tornar. Quantos quilos ela quer pesar, qual o corpo que ela quer ter, um corpo atlético, uma vida saudável, sabe? Quanto de dinheiro ela quer fazer, qual tipo de casa que ela quer morar, qual postura, quais roupas ela quer vestir, qual carro ela quer dirigir, quais relacionamentos ela quer ter. E aí quando a pessoa ela decide qual tipo de pessoa com detalhes e de vida que ela quer ter e pessoa que ela quer se tornar, ela alimenta essa autoimagem. Ela muda a forma como ela se enxerga. Ela muda a comunicação interna, ou seja, o que ela vem repetindo para ela na maior parte do tempo. Ou seja, quando você muda aquilo que você alimenta na sua mente, você vai mudando a sua energia. Você vai mudando a sua vibração. Você vai mudando a sua frequência. E aí você vai mudando os seus hábitos, seus comportamentos e você vai mudando quem você é. Entende? Simples assim. Para mudar uma crença limitante, é só alimentar uma crença oposta a ela. Não sou bom o suficiente, eu sou muito bom. Nunca tenho dinheiro, sempre tenho mais do que o necessário. O dinheiro sempre falta para mim, o dinheiro sempre vem para mim de formas abundantes e crescentes. Entende? Mas tem que fazer isso de forma consciente. Viver isso. Treinamento, viver isso, respirar isso 24 horas por dia. Por isso que é importante a pessoa ter DMA, domínio mental absoluto, o tempo todo. Viver essas situações antes que elas aconteçam. Para que elas se realizem. Porque se a pessoa ela não tem essa autovigilância, né? Aquela frase bíblica, orai e vigiai. Se a pessoa ela não vigia, a mente da pessoa ela entra em entropia psíquica, que é igual a bagunça mental. Ou seja, ela deixa a mente solta, a mente tem uma tendência à negatividade por natureza, por causa do ego. O ego tem essa tendência a buscar o que tem medo, a buscar o que está ruim, a buscar o que está difícil, a buscar problema. Então a pessoa não tem essa vigilância, não tem esse domínio, a mente fica solta e vai para a negatividade. Se a mente vai para a negatividade, a vida se torna negativa. Uma mente negativa nunca vai te trazer uma vida positiva. Nunca. Então é importante ter esse domínio. Não deixar a mente solta. Direcionar ela exatamente para o quadro mental que você quer criar na tua vida. E você acredita que nessas situações é importante a pessoa ter um mentor? Como ele pode fazer diferença na vida de uma pessoa que está buscando isso, está buscando mudar essa mentalidade? A maior parte dos grandes players, empresários, tem um mentor, sabe? Eu já investi mais de R$200 mil em mentorias e cursos. Porque da onde nós vamos aprender isso, né? Algumas pessoas dizem, eu sei que a minha mente cria a realidade, que eu penso positivo. Mas olha a tua vida, olha ao teu redor. Você está feliz com a sua situação financeira? Você está feliz com a tua realidade? Está feliz com o teu corpo? Está feliz com a sua saúde? Está feliz com os seus relacionamentos? Não. Então você não sabe. Acha que sabe, mas não sabe. Agora as pessoas têm uma tendência a colocar a culpa em tudo, em todos. Não, mas a culpa é dos meus pais, a culpa é do governo, a culpa é da minha namorada, a culpa é da onde... Não é, cara. Porque se a culpa é de todo mundo, não tem solução. Agora, quando você olha pra dentro e percebe que o problema é você, a solução também está em você. E a solução é a mudança de mentalidade. E para mudar a mentalidade, a pessoa precisa conhecer, se aprofundar, se interessar por esse entendimento, que na minha visão é o entendimento mais precioso da vida. É entender como funciona a realidade última. Como a realidade ela é criada, como ela é manifestada, como funciona a mente, as emoções, a frequência e a vibração. O caminho mais rápido para isso é procurar mentoria
de pessoas que dominam esse assunto e que já vivem a realidade que ela quer viver. Porque aí a pessoa é uma autoridade de verdade, não é uma pessoa que só fala, mas é uma pessoa que vive. Na sua mentoria, você consegue direcionar as pessoas em quais pilares? Quais são os teus principais pilares? O meu principal pilar, na verdade, é o seguinte: eu ajudo as pessoas a co-criarem a exata realidade que elas querem viver. Então, eu tenho uma mentoria chamada DMA, Domínio Mental Absoluto, que é uma mentoria para reprogramar as crenças da pessoa, limitantes, e sintonizar a pessoa na frequência da prosperidade. Então, a pessoa ela tem mais saúde, mais dinheiro, mais prosperidade e melhores relacionamentos, porque tudo isso começa através da autoimagem e das crenças. Então, a pessoa ela passa por esse entendimento profundo de autoconhecimento, ela passa por uma situação de gerar clareza sobre exatamente o que ela quer, porque a maioria das pessoas não tem clareza sobre o que elas querem criar e por isso não criam. Ou seja, criam o que elas não querem. E depois a pessoa ela entende como definir metas e objetivos e como ser constante através do poder pessoal. Então, quando você tem autoconhecimento, quando você muda suas crenças, quando você tem clareza absoluta daquilo que você quer criar na sua vida, com total clareza e sem coisas subjetivas, objetividade, e a pessoa ela tem poder pessoal, ou seja, ação massiva, não tem como ela não mudar de vida. É exatamente isso que eu trabalho dentro do DMA. Por isso que as pessoas têm resultados tão incríveis. E o mais interessante, eu falei agora de uma forma mais clara assim, para as pessoas, mais científica ou mais pragmática, mas a realidade ela é criada muito antes da ação. Quando a pessoa ela muda as crenças, ela muda a energia. Então, tudo que existe é feito de energia e matéria, energia e partícula ao mesmo tempo. A maior parte das pessoas elas tentam mudar a realidade através da matéria, ou seja, trabalhando mais duro, fazendo mais, mas muitas pessoas fazem muito, trabalham muito e mesmo assim não mudam de vida, porque não mudou na energia. Se tudo é partícula e energia ao mesmo tempo, o que vem antes da matéria? É energia. A energia vem antes da matéria, é a frequência. Se eu mudo a frequência e a energia, as crenças e a mentalidade, a matéria muda por si só. Fica muito mais fácil. Os comportamentos se tornam automáticos. A sua energia começa a atrair pessoas e oportunidades. Porque o pensamento cria e o sentimento ele atrai, ele magnetiza. Então começam a ter oportunidades, vendas, crescimento que a pessoa nem sabe de onde está vendo. Tem pessoas que elas vivem atraindo problemas. E parece que a vida da pessoa é uma sucessão de problemas. Nossa, é um problema atrás do outro, é uma dívida atrás da outra, e aí o carro bate, e aí o relacionamento termina. Parece que a vida da pessoa é uma sucessão de problemas. Por quê? Já percebeu? Enquanto existem outras pessoas que parece que a vida dela é uma sucessão de bênçãos. A pessoa já tem dinheiro e ela atrai mais oportunidades. Aí ela atrai uma namorada linda. E aí ele ganha um carro. E aí aparece outra empresa. E aí aparece outro sócio. Por que então que para algumas pessoas parece que só atrai problema, enquanto para outras pessoas parece que elas só atraem bênçãos? Será que é pura sorte? Pura aleatoriedade? Então essa pessoa ela vive com sorte o tempo todo e essa vive com azar, nasceu para ter azar. É mais fácil acreditar nisso, mas não é assim que funciona. É porque uma pessoa está em um estado de frequência alta e a outra pessoa está no estado frequencial baixo. É a mentalidade e a energia. Sim. Tem muitas pessoas que querem entrar para o digital e não sabem como. E aí acabam entrando em trade, vão pegando esses cursinhos de R$10, às vezes, que encontra na internet e acha que vai mudar a vida delas com isso. Mas nem sempre a realidade é essa. E ela vai comprando curso, e não conseguem se desenvolver. O que você diz para essas pessoas para iniciarem no digital? Como que elas podem iniciar a vida delas num caminho desses? O primeiro passo é procurar por autoconhecimento, para entender quem ela é. Então, muitas pessoas me perguntam, Adamo, como descobrir o meu propósito? A pergunta, na verdade, tem que mudar. A pessoa tem que se perguntar, quem eu sou? E aí, quando ela começa a se perguntar e investigar quem ela começa a entender quais são as paixões. Cara, no que eu sou bom? O que eu acredito? Sabe? Quais são meus talentos? E aí, a partir desse autoconhecimento,
ela começa a ter clareza de uma profissão que realmente preenche ela, uma profissão... Porque assim, ó, existem 7 leis, de acordo com Deepak Chopra, bem interessante, 7 leis espirituais do sucesso e da prosperidade. Uma das leis é a lei do propósito de vida. É muito difícil você prosperar trabalhando com algo que você não gosta, que você não coloca amor e que você não é bom, porque você não vai ser constante, entende? É muito mais fácil você prosperar fazendo algo que você é boa, algo que você tem talento, algo que você tem paixão, porque você vai colocar amor e você vai ser constante nisso. Você vai se diferenciar, você vai crescer, porque você é uma pessoa que não para, entende? Então, quando a pessoa vai entrar no digital, ela tem que se perguntar, não é só para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é uma consequência, é uma parte disso. Mas ela tem que se perguntar, cara, o que eu sou bom? E aí, quando ela tem clareza disso, ela entra no digital com muito mais potência. Entende? A técnica, a estratégia, isso é o de menos. Isso vem depois. Certo. Vamos lá, então... eu estava pensando muito nessa questão do digital, porque eu vejo que tem muitas pessoas que elas realmente vão naquela de aqui é dinheiro fácil e não sei o quê. Enquanto a pessoa buscar dinheiro fácil, ela não vai conseguir se desenvolver, né? E trabalhando também a questão emocional. Mas vamos puxar para um lado agora um pouco mais íntimo. Quando você perdeu teu pai, como que você já tinha esse domínio todo da tua mentalidade? Você já tinha esse controle emocional? Como que foi para você passar isso? E como que você pode direcionar para algumas pessoas para passarem por situações dessas de uma forma um pouco menos dolorosa, vamos dizer assim? Existe um conhecimento bem interessante de Nietzsche, que foi um grande filósofo, que é o amor fati. Amor fati significa amor ao destino. O que isso quer dizer? A fórmula para você ter uma vida boa é aceitar e amar o seu destino, entendendo que cada coisa tem um momento certo para acontecer e que nada acontece na sua vida por acaso e à toa. Então, quando você bate o carro, você tem 2 opções: esbravejar, reclamar, se sentir mal ou falar, ainda bem que eu estou vivo. E os carros batem mesmo. Quando alguém da sua família morrer, você tem 2 opções: ficar em luto eternamente, achar que você é um injustiçado, ou ter amor fati, amor ao destino e entender que as pessoas morrem e que cada pessoa se vai na hora que ela tem que ir, no tempo exato que ela tem que ir. Essa é uma grande sabedoria. E isso traz muita tranquilidade pra gente, entende? Isso é tão interessante porque é exatamente isso que faz a pessoa cocriar a realidade dela. Um dos grandes erros que as pessoas cometem ao tentar cocriar uma nova realidade é o apego ao resultado. E aí, quando a pessoa ela se apega ao desejo que ela tem, ela coloca pressão. Quando ela coloca pressão, ela coloca ansiedade. E ansiedade é medo e estresse. Uma pessoa com base no estresse, na ansiedade e no medo não vai conseguir atrair prosperidade ou um bom relacionamento, por exemplo, para a vida dela. Ou seja, ela tem que ter uma intenção clara daquilo que ela quer e ela precisa soltar e deixar a vida também se manifestar da forma como a vida está fluindo. Isso é entrar em concordância total com a vida e com o destino. Por isso que é cocriação. Sou eu com as minhas intenções claras e as minhas ações, e é a vida também se apresentando e eu fluindo junto com ela, sem resistência, sem medo, sem ansiedade. Buda chamava isso de ausência de desejo. Adam, então você está falando para eu ter intenção clara, você está falando para eu ter desejo e não ter desejo? Estou confuso agora, assim, parece um paradoxo. Eu tenho a intenção, mas eu não coloco isso como uma obrigação para eu ser feliz. Eu tenho que ter o carro. Eu tenho que ter esse 1 milhão agora. Eu tenho que ter tantos mil seguidores para que eu seja feliz. Tenho que nada. Estou manifestando isso, mas Se eu tiver o carro, maravilha. Se eu não tiver o carro, maravilha. Se eu viver até os 90, maravilha. Se eu morrer com 40, maravilha. Eu vivi. Se meu pai, que morreu, por exemplo, viveu até os 80, que maravilha! Ele viveu até os 80, sacou? Então,
Eu foquei nisso. Pô, que bom ter sido filho do meu pai. Gratidão por ter aprendido com ele, ter passado tantos anos com ele. E agora foi o momento dele de partir. E daqui a pouco vai ser o meu, e da minha mãe, e do meu irmão. Então, é uma preparação psicológica que a gente faz. E na minha visão, esse é o maior superpoder que tem. É o amor fati. Não é uma postura passiva em relação à vida. Tem coisas que a gente pode mudar, mas tem coisas que a gente não pode mudar. Aquela que nós podemos mudar, nós entramos em ação e damos o nosso melhor. Aquelas que nós não podemos mudar, a gente só aceita. Inclusive ama o destino. Foi assim que eu saí tranquilo. Que lindo. Quando a pessoa tem muito medo, ela acaba se sabotando. O que é a autossabotagem para você? A autossabotagem é a personalidade antiga da pessoa, de acordo com o programa e as crenças que ela tem, tentando manter ela nessa mesma personalidade, que pode ser escassa, pobre, obesa, fraca, com autoestima baixa, tímida. Ou seja, a pessoa está há muitos anos sendo essa pessoa. Foram muitos anos de construção dessa personalidade. Para que a pessoa tenha um novo resultado, com mais prosperidade, com um físico mais forte, com melhores relacionamentos, ela tem que mudar quem ela é. Tem que mudar as crenças, tem que mudar o programa, tem que mudar as atitudes, os comportamentos. E aí ela muda a realidade. Então, todas as vezes que a pessoa tenta avançar, tenta crescer financeiramente, profissionalmente, espiritualmente, o programa que está rodando na mente dela há muitos anos vai criar uma resistência para puxar o freio de mão. Ou seja, para manter ela na antiga personalidade, através de narrativas. Então, a autossabotagem, ela nunca vem declarada. Estou me sabotando. Não, é igual uma armadilha, né? Você não vê a armadilha. Então, ela vem através de narrativas muito bem contadas e muito bem estruturadas. Ah, não é o momento de eu entrar nessa mentoria. Deixa para o momento ideal. Ah, não vou treinar porque hoje está chovendo, mas na segunda eu começo. Ah, não vou fazer esse projeto agora porque eu estou me preparando. A pessoa está se preparando há 5 anos. Quando é que ela vai estar pronta para começar? Isso tudo é autossabotagem. É a pessoa tentando se manter ali na zona de conforto, ou seja, na personalidade dela que ela está acostumada há muitos anos, que às vezes ela detesta, não gosta, não está feliz, mas pelo menos ela conhece, não tem risco, entende? E é previsível. Só que se você está o tempo todo vivendo no conhecido, quando é que você vai criar uma nova realidade? Se é nova, quer dizer que você tem que adentrar no desconhecido, tem que arriscar, tem que ser uma nova pessoa. Ou seja, tem que vencer a resistência. E quando a pessoa ela tem a oportunidade de mudar, mas ela acaba, às vezes, colocando essa dificuldade na mudança em cima de algum fator externo. Fator externo, eu digo assim, como a casa que ela tem, às vezes ela se limita também na questão de mudar de vida, porque eu não vou mudar porque eu tenho que cuidar de 5 cachorros e eu não posso sair desse lugar. Entende? O que você... Isso também é uma forma de autossabotagem? Total. É assim, autorresponsabilidade. Cada um está onde escolhe estar. Eu tenho 5 cachorros e não posso mudar. Quem comprou os cachorros? Quem está te obrigando a criar esses cachorros? Isso é muita maldade. Não, a gente tem que escolher. Cada um escolhe a vida que quer. Cada um está onde tolera estar. Eu não posso me mudar porque eu tenho essa casa. Você não é uma planta. Você não está plantado no chão. Então, para prosperar, muitas vezes, exige desapego. Se desapegar da vida passada. Se desapegar das relações que não estão mais gerando crescimento. Se desapegar da casa que está no bairro, que não é o bairro que você quer estar mais. Então, eu vou ter que desapegar. Do emprego. Mas eu não posso mudar porque eu tenho esse emprego aqui. Você está feliz nesse emprego? Não, então sai fora. É o poder de sair fora. É o poder de mudar. A real é que todo mundo quer mudança na vida. Mas poucas pessoas querem mudar. Porque mudar dá trabalho. Mudar gasta energia. Mudar exige arriscar. Mudar exige abrir mão. Não é? Então não existe mudança sem você mudar. E para mudar tem que desapegar. Desapegar do velho para abrir espaço para o novo. E nessa questão do desapego, muitas pessoas também acreditam que têm medo do julgamento das outras pessoas. Por isso que não tem essa dificuldade de se desapegar.
certo? Então, como ela trabalhar esse medo do julgamento? Medo do julgamento é uma das maiores armadilhas que existem mentais. Medo do julgamento é uma das coisas que mais impedem as pessoas de avançarem na vida e prosperar. Olha que louco isso, né? A pessoa ela tem um propósito, ela tem uma mensagem, ela tem um projeto que arde no coração dela e ela quer muito colocar isso pra fora. Só que ela pensa, meu Deus, mas o que minha família vai pensar? Os meus amigos que me seguem no Instagram, eles vão me julgar. Só que se a pessoa pensasse com mais profundidade, ela ia chegar na conclusão de que ninguém tá nem aí pra ela, de que cada um tá cuidando da sua própria vida e que ela não tem nenhum controle sobre o julgamento das outras pessoas, que se ela fizer alguma coisa e se ela não fizer nada, de qualquer jeito as pessoas vão julgar. E isso não muda em nada na vida dela. E por fim, ninguém paga as contas dela. E daqui a no máximo 100 anos, ninguém vai estar vivo nessa terra para lembrar de absolutamente nada. Ou seja, muitas pessoas deixam de ser quem elas são de forma autêntica, prosperar, ter grandes projetos, porque estão preocupadas com o que as pessoas pensam sobre elas. Enquanto a maioria não está pensando absolutamente nada. Então, a pessoa precisa apertar o foda-se, de verdade, e falar, cara, foda-se, ninguém paga as minhas contas, velho, tô nem aí, sabe? E ser mais cara de pau. As pessoas mais incríveis dessa terra, de todos os tempos, foram as pessoas mais autênticas. Muitas vezes até contraditórias, muitas vezes até polêmicas, mas elas foram quem elas foram. Chorão do Charlie Brown só foi o Chorão porque ele era o Chorão. Ele era doidão, ele falava um monte de coisa, falava palavrão, mas ele era o Chorão. Todo mundo sabe quem é o Chorão, entendeu? Agora, imagina se ele ficasse todo polido. Ai, não vou falar palavrão, não vou cantar do meu jeito, não vou andar de skate porque vão me julgar. Imagina, ele nunca seria o Chorão. Imagina se Jesus Cristo ficasse preocupado. Ai, vão me crucificar. Ai, vão me julgar. Imagina se Buda ficasse preocupado. Imagina se Mahatma Gandhi ficasse preocupado com a opinião dos outros. Nelson Mandela. Nenhum grande líder nasceu querendo agradar os outros, entende? Então, você não precisa agradar ninguém. As pessoas não precisam te aceitar, você precisa se aceitar. E aí, quando você se aceitar, você se torna uma pessoa extremamente autêntica e poderosa. Então, aperta o foda-se para a opinião dos outros, porque ninguém paga as suas contas. E isso deve ser libertador. Incrível. Em relação a isso também eu vejo... Mamonas Assassinas também foram tão autênticos que o meu filho de 13 anos adora eles e eles já tinham feito a partida e o meu filho conheceu eles depois e até hoje eles fazem assim e ele acha o máximo, justamente pela autenticidade deles. E realmente a gente tem que ter esse foda-se em relação ao julgamento dos outros. Neurociência. Você tem um conhecimento bem abrangente em relação a isso. Como isso interfere na nossa vida? O que a gente pode estar trabalhando de positivo através da neurociência? Olha, nós estamos nos últimos 1 minuto e 30 segundos. Talvez não vai dar para falar sobre isso de forma aprofundada. Mas a gente pode fazer um próximo podcast com base em neurociência. Então, vamos fazer o seguinte. Se você chegou até aqui e você gostou desse podcast, se para você ele passou muito rápido, comenta aqui embaixo prosperidade. Se tiver 500 comentários, a gente faz um próximo episódio focado em neurociência para prosperar e para criar uma nova realidade. Fechado? Então assim, ó, se você não me segue ainda no Instagram, vai lá, @AdamoPecanha. Me segue lá no Instagram, eu tô postando todos os dias caixinha de perguntas, stories, meus bastidores. Se você curtiu esse episódio, não guarda ele só pra você. Pega o link dele aqui e compartilha nos grupos de WhatsApp. Manda para pelo menos 3 pessoas que você ama, porque aí você vai estar usando a primeira lei da prosperidade ao seu favor, que é a lei do dar para receber. Então faz esse episódio fluir aí em outras casas, em outras famílias, para os seus amigos. Vou ficando por aqui. Se você curtiu, deixa o seu curtir. Daia, muito obrigado pela entrevista. Foi maravilhosa mais uma vez. Tamo junto. A gente se vê então no próximo episódio.